Como acontece em todo veículo, toda vez que você pisa no freio, você cancela o controle de cruzeiro. E se for um carro com controle de cruzeiro adaptativo, isso vai acontecer também. Então, ó, pisei no freio, ele até dá o alerta aqui para assumir o volante, porque ele está dizendo, ó, não estou mais controlando o carro. E eu tinha programado aqui 120 km por hora. Como eu faço para reestabelecer os 120? E isso gera um pouco de confusão aqui nesse carro. Porque se você simplesmente, olha só, se você der aquele toque rápido para baixo, ele vai programar na velocidade atual que você está, não na velocidade que você estava. Então, vou explicar para vocês como é que faz aqui. E é muito simples, ó, programei 120. Pisei no freio, cancelei o sistema. Eu quero voltar no 120. Você vem aqui na haste, empurra ela para baixo e segura um pouquinho. Pronto. Aí o que ele faz? Ele volta na velocidade que você programou. Se você der o toque rápido, ele reprograma. Se você puxar para baixo e segurar um pouquinho, aí ele volta na velocidade que você estava usando anteriormente. Agora, chegando aqui na região de São Paulo, o que era bem previsto, pegando o trânsito, né? Até agora eu rodei ali 59,6 km, 48 minutos, só que eu tô com uma média de 13,3 km por litro. Por que será que a média está tão diferente do meu trajeto anterior, já que os dois foram de estradas na mesma rodovia? Dá para explicar. No outro trajeto, não foi usado tanto o controle de cruzeiro adaptativo. Aliás, não foi utilizado, o carro foi conduzido normalmente. Mas agora eu usei sempre o controle de cruzeiro adaptativo, no caso o ICC, né, o Intelligent Cruise Control. E o que acontece? Nessa situação, quando você usa o ICC, o carro acaba, digamos assim, gastando um pouco mais de combustível, porque como ele tem que controlar a velocidade, em momentos que quando você não está usando ele desliga o motor, aqui com o controle de cruzeiro adaptativo ele desliga menos o motor, justamente para controlar a velocidade. E isso aí é a possível explicação de por que ele consumiu um pouco mais. Mas ainda assim, considerando o tamanho desse carro, né, e o peso dele, eu diria que 13,3 km por litro não é um número ruim. Olha, o trânsito deu uma melhorada, mas certamente até o meu destino eu vou voltar a pegar trânsito. Vamos ver se vai mexer muito aqui na média até eu chegar no meu destino. Agora já no trânsito mais pesado aqui de São Paulo, pessoal, e é exatamente nesse tipo de situação que o carro híbrido faz toda a diferença. Por quê? Quando você está parado aqui no trânsito pesado, ou você está andando lentamente aqui com o carro, nessas situações, na grande maioria do tempo, não é o motor a combustão que está ligado, é o motor elétrico do carro. Inclusive a gente consegue ver aqui pela tela da central multimídia, olha só, tá vendo a indicação em verde ali? Significa que é o sistema elétrico do carro que está tracionando. E aqui, pessoal, eu também estou com o ar-condicionado ligado, mas o ar-condicionado ele continua funcionando e ele usa a bateria, que é a bateria em torno aí de 2 kWh, para manter o ar-condicionado funcionando. Quando ela se esgota, aí o que acontece? Rapidamente o motor a combustão entra em funcionamento para gerar um pouco mais de energia para essa bateria. A hora que ele consegue fazer isso, ele desliga e volta o sistema elétrico. Então é aqui que as coisas começam a fazer diferença para o carro híbrido. É quando você tem um trânsito exatamente como esse. Inclusive, olha só, a média de consumo aqui está subindo, 13,7 km por litro, né? Eu estava com 13,3 na estrada. E agora, com esse trânsito aqui um pouco mais pesado, o sistema híbrido começa a fazer aí a diferença justamente para a gente conseguir ver a vantagem, ou seja, para quem pega bastante trânsito em grande cidade e não tem um ponto de carregamento para um híbrido plug-in, o carro híbrido é uma solução excelente. Pessoal, estou praticamente concluindo aqui a minha viagem, chegando no meu destino, 70 quilômetros depois de 1h12, e olha aí a média de consumo, 13,7 km por litro. Então eu peguei um trânsito expressivo, mas ainda assim a minha média não caiu, justamente porque o carro é híbrido. Bom, de toda forma eu queria saber com vocês, o que vocês acharam dessa média de consumo, considerando o trânsito que eu peguei. Numa situação normal, eu levaria nesse trecho de viagem aqui que eu fiz, em torno de uns 45 a 50 minutos. Levei 1h12. Por quê? Por causa do trânsito. Eu gostei do número. E vocês? Começando mais uma viagem, vou sair daqui de São Paulo e vou para o litoral, na cidade de Santos.
Agora, pessoal, não vou mudar o marcador, vou continuar registrando em cima do que eu já tinha. Quase 92 km, 2 horas e 3, 14,1 km por litro. Então vamos até o começo da descida de serra para ver com quanto que a gente chega lá de consumo. Quase chegando aqui no acesso da rodovia dos Imigrantes, fiz apenas área urbana até o momento. 14,1 km por litro. A gente vê que a média não mexeu. Agora eu vou pegar um trechinho de estrada aqui, ainda não é a descida de serra. Vamos ver se nesse trecho a média melhora ou piora. Agora, pessoal, eu vou começar a descida de serra. Até agora, 14,1 km por litro. Eu vou zerar esse marcador aqui, que eu quero começar uma marcação agora, para ver se eu consigo efetivamente descer a serra sem gastar nada de combustível. Para isso, eu vou ter que usar aqui o meu recurso de nível de regeneração. Eu vou começar no baixo para ver se o carro consegue ir descendo sem perder velocidade. E vou calibrando aqui entre o normal e o alto, porque se você colocar muito alto o nível de regeneração, o carro começa a frear demais. Se você colocar muito baixo, pode ser que ele embale demais. Então, o teste que eu quero fazer agora e ver efetivamente com quanto que a gente chega de média no final da Serra da Imigrantes. Iniciada efetivamente a descida, olha só. Você viu que já tem aqui uma marcação de 52,6 km por litro. Provavelmente, por que isso aconteceu? Ele precisou ligar o motor para ter energia para o sistema de ar-condicionado, mas eu estou ganhando velocidade. Então eu vou vir aqui no nível de regeneração, vou aplicar o nível de regeneração alto. Ó, você vê que ele agora começou a frear o carro. Lembrando que a velocidade aqui na Imigrantes é 80 por hora. O problema é que a descida não é sempre constante. Então às vezes você inclina mais para descer mais, de repente você tem uma inclinação menor, depois uma inclinação maior. Ou seja, eu tenho que controlar o nível de regeneração para quê? Para que eu não use o freio, para que o sistema use o nível de regeneração. E eu tenho que manter os 80 por hora. Por exemplo, agora está caindo a velocidade. Por quê? Porque agora eu estou numa espécie de patamar. Só que agora a estrada novamente começa a descer. Então vamos colocar uma regeneração 2, a normal. Vamos ver se na normal o carro consegue ficar numa velocidade mais estável. Ou seja, quanto menos eu usar o freio, melhor. Mas, efetivamente, o consumo de combustível até lá embaixo realmente será muito baixo. Descida praticamente concluída, que olha só, 99,9 km por litro, né? Quer dizer, praticamente ele não usou combustível. Só ali no comecinho que ele teve que usar um pouco, provavelmente estava com a bateria um pouco mais baixa. Mas agora a gente consegue ver aqui o carro com a bateria completamente carregada, tá vendo? Não é uma bateria muito grande, a gente sabe aí, na casa de 2 kWh, mas o consumo foi baixíssimo. Então eu praticamente desci o trecho todo de serra com o motor desligado. E por que aqui o motor não teve que ligar? Porque a descida de serra, como conseguiu armazenar bem a bateria, foi o suficiente para manter o sistema de ar-condicionado funcionando numa boa, sem depender do motor a combustão. Agora, ali na frente, quando eu terminar a serra, aí começa novamente o funcionamento do sistema híbrido, alternando entre motor elétrico e também o motor a combustão. Mas vamos ver lá no meu destino quanto eu vou chegar. Claro, a média vai ser espetacular, né? Viagem concluída, 38,7 km, e olha que média sensacional, né? 32,3 km por litro, 51 minutos desde que eu comecei a descer a serra. Claro que a média foi boa, porque o trecho de serra praticamente não houve consumo. Mas o ponto principal é que a gente consegue ver que um carro híbrido consegue ser sempre muito mais eficiente do que um carro a combustão. Hora de iniciar a viagem de volta, mas no começo da serra, vou fazer um reset de marcação para ver exatamente quanto que o carro consome subindo a serra. Mas vamos até lá. Hora de começar a subida da serra. Até agora, 22,2 km por litro. Claro que a média foi caindo, né? Tá acertando a média original do carro. Mas agora, vamos zerar aqui o computador de bordo, porque na subida da serra, o que deve acontecer agora é o tempo todo subindo com o motor ligado. Então, não vou ter operação híbrida aqui no carro. Mas e aí? Qual que é o consumo nessa situação? Vamos descobrir agora. Concluída a subida de serra, olha só, 14 quilômetros depois, e a média de consumo, 6,6 km por litro. Claro, é o trecho só de subida. Até o meu destino em São Paulo, essa média vai melhorar? Vai, porque agora eu já estou aqui no Planalto, vai começar a alternância entre motor elétrico e motor a combustão. Mas o tempo que eu usei o motor a combustão o tempo todo, você percebe que
Carro híbrido na estrada, subida de serra, aí não tem milagre. Ele vira um combustão, em alguns casos gasta até mais. Cheguei no meu destino aqui em São Paulo depois de 60 quilômetros, 52 minutos do momento que eu zerei o computador de bordo no começo da subida de serra. E olha aí a média, já está voltando ao normal, né? 11,8 km por litro, né? Que aí o carro começou a operar como híbrido e até me surpreendeu, né? Porque eu achei que a subida de serra ia prejudicar muito mais a média, mas não prejudicou tanto assim. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.